Olha, vamos começar com uma cena que, assim, é super comum em consultório. Imagina uma menina, uns 11 anos, ela já passou por, sei lá, várias rodadas de antibióticos, mas a queixa continua a mesma, uma queixa antiga. Dor e inchaço nos dedos, nos pulsos, tornozelos, e o quadro simplesmente não melhora. Se a gente para pensar, qual seria o palpite inicial aqui? A resposta, em muitos casos, nos leva direto para o nosso tema de hoje, a artrite idiopática juvenil, ou AIJ. Exatamente. E essa análise de hoje é para a gente mergulhar fundo nisso. A missão aqui é desvendar o que é essa condição, porque o corpo de uma criança de repente começa a se atacar e principalmente como as diferentes faces dessa doença aparecem. O conceito-chave para começar é que a AIJ é uma doença autoimune. Ou seja, o sistema de defesa que deveria nos proteger, ele se confunde e começa a atacar as próprias articulações. Geralmente em crianças e adolescentes, né, antes dos 16 anos. É uma falha crítica ali no sistema. Tá, mas vamos tentar entender isso na prática. Quando a gente fala que o sistema imunológico ataca as próprias articulações, o que isso significa ali dentro? É como se o exército do corpo começasse a bombardear o próprio castelo? O que acontece para causar tanto inchaço e dor? Essa analogia é ótima. O alvo principal desse bombardeio é um tecido chamado sinóvio. Pensa no sinóvio como se fosse, sei lá, o forro interno de uma junta, sabe? Um tecido que produz o líquido que lubrifica nossos movimentos, tipo o óleo de um motor. Na IAIJ, o sistema imune invade esse tecido e causa uma inflamação que não vai embora. Aí o sinóvio, em resposta, começa a crescer de forma descontrolada, a proliferar, e a produção de líquido também dispara. O resultado é um caos. A articulação fica quente, cheia de líquido e, claro, cheia de células de defesa que, na verdade, estão causando todo o dano. Então, vira um ciclo vicioso, é isso. Uma coisa alimenta a outra e o negócio não para. Isso explica o inchaço persistente. Mas e até onde esse dano pode ir? É aí que a coisa fica séria. Tudo começa com essa inflamação, essa sinovite. Se ela não for controlada com tratamento, o processo evolui. O tecido inflamado começa a agir quase como um tumor, sabe? Ele invade e destrói a cartilagem, o osso, os tendões. Nossa! Sim, a gente não está falando mais de um simples inchaço, mas da destruição literal da arquitetura da articulação. Isso pode levar a deformidades permanentes, perda de função. Numa criança em crescimento, isso é devastador. Entendi. E fica bem claro nas fontes que essa guerra não acontece sempre do mesmo jeito. A AIJ não é uma doença única, né? É mais como um termos guarda-chuva. E os documentos dividem em 3 tipos principais que se comportam de maneiras bem diferentes: a oligoarticular, a poliarticular e a sistêmica. Acho que entender essas categorias é o pulo do gato, não é? Sem dúvida nenhuma. É a diferença entre entender o prognóstico e a urgência do tratamento. Vamos começar pela mais comum, a AIJ oligoarticular. Óligo, como você disse, significa poucas. Ela responde por metade dos casos, afeta mais meninas e costuma aparecer bem cedo, entre 2 e 3 anos de idade. A característica principal é envolver menos de 6 articulações, e geralmente as grandes, como joelhos e tornozelos. E de forma simétrica, né? Isso eu achei interessante. Isso. O joelho direito pode estar super inchado e o esquerdo completamente normal. E um ponto que as fontes destacam, que parece ser um alívio pelo menos relativo, é que essa forma tende a ser não destrutiva. Sim, o prognóstico para as articulações costuma ser bom, mas aqui vem um detalhe fascinante que muda tudo. Essa forma oligoarticular é dividida em 2 grupos com base no exame de sangue, o anticorpo antinuclear, o ANA. E os pacientes que têm esse anticorpo positivo, mesmo com um quadro articular mais leve, têm um risco muito maior, de uns 20%, de desenvolver uma complicação silenciosa e gravíssima. Que seria? A uveíte, uma inflamação dentro do olho que pode levar à cegueira. Peraí, como assim? Um exame de sangue, de repente acende um alerta vermelho
para a visão da criança. Isso muda completamente o jogo. A gente não está mais falando só de um joelho inchado. A gente está falando de um risco real de perder a visão. O acompanhamento tem que ser, nossa, totalmente diferente. Totalmente. Essa criança precisa de avaliações regulares com o oftalmologista, mesmo que não tenha nenhum sintoma no olho. É um exemplo perfeito de como um marcador pode redefinir todo o plano de cuidado. Agora, vamos para o outro extremo. O que acontece quando o ataque é mais generalizado? Isso nos leva à AIJ poliarticular. Poli de muitas. Então, voltando à nossa paciente de 11 anos, com dedos, pulsos, tornozelos afetados, esse padrão simétrico e múltiplo coloca ela direto nessa categoria, certo? E pelo que as fontes indicam, essa parece ser uma categoria bem mais grave. Exatamente. E se caso um exemplo clássico da forma poliarticular, que afeta cerca de 1/3 das crianças. Também é mais comum em meninas, com 2 picos de idade, um na primeira infância e outro na pré-adolescência. O padrão é o envolvimento de 5 ou mais articulações, e aqui a simetria é a regra. Se um pulso dói, o outro também vai doer, provavelmente sim. E o grande contraste com a forma oligoarticular é o que você disse. Esta forma é, por natureza, destrutiva. O potencial de causar dano permanente é muito maior. Ok, então já vimos poucas articulações, muitas articulações, mas e quando a inflamação parece, transbordadas juntas e tomar conta do corpo todo? É daí que vem o terceiro tipo, a forma sistêmica? É exatamente essa a ideia. A IJ sistêmica é a mais rara, uns 10% dos casos, e a mais dramática. Não tem preferência por gênero e pode aparecer em qualquer idade. A grande diferença é que, no início, as articulações podem nem ser o problema principal, sabe? O que domina o quadro são sintomas sistêmicos que afetam o corpo inteiro. E que tipo de sintomas são esses? Porque quando a gente pensa em artrite, febre não é a primeira coisa que vem à mente. Pois é, e essa é a grande armadilha para o diagnóstico. Estamos falando de febres altíssimas, que sobem e descem em picos diários, quase sempre no mesmo horário. Junto com a febre, pode aparecer uma erupção na pele muito peculiar, cor de salmão, que vai e vem. Além disso, fígado e baço podem aumentar, os gânglios ficam inchados, em casos graves pode ter inflamação no coração ou nos pulmões. Nossa, é uma doença inflamatória generalizada, então. Isso. E a artrite, que também costuma ser destrutiva, pode ser só mais um componente desse incêndio corporal. Caramba, são 3 mundos completamente diferentes sobre o mesmo nome. Mas como tudo isso se traduz no dia a dia? O que uma mãe, um pai, um cuidador percebe em casa que os faz acender o alerta? A manifestação diária reflete bem essas categorias. Um dos sinais mais clássicos, especialmente nas formas que focam nas articulações, é a rigidez matinal. A criança acorda travada, leva um tempo até conseguir se mover normalmente. O mesmo pode acontecer depois de ficar muito tempo parada, como numa viagem de carro. A fonte usa um termo técnico para isso, gelling. Ah, o fenômeno do gel? Como se a articulação virasse uma gelatina dura depois de ficar parada e precisasse de um tempo para amolecer? Faz todo sentido. E mancar deve ser outro sinal bem óbvio, né? Com certeza. Mancar é um sinal clássico. A dor geralmente está presente, mas é aqui que a conversa fica realmente interessante. As fontes trazem um dado que é muito contraintuitivo. Cerca de 25% dos pacientes com AIG não se queixam de dor. Como assim? 1/4 deles? Não, peraí, você está me dizendo que uma criança pode ter um joelho do tamanho de uma bola de tênis, visivelmente inflamado e não reclamar de dor? Isso é muito estranho. Como um médico não deixar isso passar? É um ponto clínico crucial. A ausência de dor não descarta a doença de jeito nenhum. Eu lembro de um caso em que os pais levaram o filho ao médico dizendo que ele tinha ficado preguiçoso, de repente, não queria mais correr no parquinho. Não tinha queixa de dor, só essa recusa em se mover. E o diagnóstico? A IJ, no tornozelo. A preguiça era, na verdade, rigidez e desconforto que ele não sabia verbalizar como dor. As fontes também citam que massagem não ajuda, o que ajuda a diferenciar de dores musculares comuns. E no caso da forma sistêmica, aquela erupção na pele que você mencionou, ela está sempre lá? Ela é um achado-chave quando presente. É descrita como cor de salmão evanescente,
Ou seja, ela aparece e desaparece, muitas vezes junto com os picos de febre. Mas a própria fonte adiciona uma nota de realismo clínico. Nem todo paciente tem a erupção, e ela pode não estar lá no momento da consulta. Nossa, O que torna o diagnóstico um verdadeiro quebra-cabeça. com tantos tipos, subtipos, sintomas que podem estar ausentes como a dor ou presentes só de vez em quando como a erupção, a margem para erro no diagnóstico parece enorme. É preciso ter tudo isso na ponta da língua e saber conectar as peças, né? Totalmente. E não é só decorar a teoria, é saber aplicar, sabe? Conectar os pontos em cenários clínicos diferentes, como esses que a gente está discutindo. A consolidação desse conhecimento exige muita prática com acesso a diversos casos e questões para testar o raciocínio. Falando nisso, se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medcoub.com.br, baixe o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Para a gente realmente entender o que a expressão destruição articular significa, a fonte descreve uma imagem que nossa, é um soco no estômago. É a foto de duas irmãs. Uma delas, de apenas 4 anos, tem a doença de forma severa. E dá para ver as juntas das mãos dela, visivelmente danificadas. A imagem humaniza o impacto da doença de uma forma que nenhuma descrição técnica consegue. Essa imagem é um retrato poderoso e trágico da natureza crônica da IAJ, muito provavelmente do tipo poliarticular. Ela ilustra perfeitamente as consequências de uma inflamação não controlada ao longo do tempo. Aquelas mãos deformadas são o resultado final do processo que a gente descreveu, o sinóvio inflamado destruindo a cartilagem e o osso. A foto conecta tudo, entende? A importância de diferenciar uma forma destrutiva de uma não destrutiva e a urgência absoluta de um tratamento precoce. Então, o que tudo isso significa? No fim das contas, a mensagem principal é que identificar corretamente se a criança tem a forma óligo, poli ou sistêmica não é só um exercício de classificação. É a chave para tudo. É o que vai ditar a agressividade da doença, o risco de danos permanentes, como os daquela foto, e, o mais importante, a estratégia de tratamento para proteger o futuro daquela criança. É exatamente isso. Não é acadêmico, é prático e vital. A classificação define o prognóstico e a ação. Ok, para a gente amarrar a nossa análise, vamos recapitular os principais pontos. Primeiro, e talvez o mais importante, a AIJ não é uma doença só. É um espectro de condições que se comportam de maneiras muito distintas. Segundo, os 3 tipos principais têm assinaturas próprias. A oligoarticular, com poucas articulações e o risco ocular. A poliarticular, com muitas articulações, simétrica e destrutiva. E a sistêmica, que é um incêndio inflamatório no corpo todo. Terceiro, sinais como a rigidez depois do repouso, o tal fenômeno do gelling, são pistas muito fortes. E quarto, o ponto mais contraintuitivo de todos, a ausência de dor não significa nada. 1/4 das crianças pode ter a doença sem se queixar, o que exige um alto índice de suspeita do médico. E a consideração final é que entender esses padrões é o que permite um diagnóstico precoce. E nesse jogo, tempo é tudo. Começar o tratamento certo, no momento certo, pode mudar completamente a trajetória de vida de uma criança com AIJ. Essa análise nos mostrou o que acontece quando o sistema imune ataca as juntas e como isso se manifesta. Mas ela nos deixa com a pergunta fundamental, aquela que está escondida no próprio nome da doença, né? Idiopática, que significa de causa desconhecida. E essa é a questão que deixamos para reflexão. A gente entendeu o mecanismo, mas não a origem. Qual é o gatilho inicial? O que faz o sistema imunológico de uma criança saudável, de repente, declarar guerra contra o próprio corpo e começar esse processo de autodestruição? Esse ainda é um dos grandes mistérios da